Olá, turma, tudo bem com você? Assim fala o senhor André Costa. O projeto de vida não tem fim. A importância do monitoramento. Então, esse monitoramento às vezes me dá arrepios, mas vamos lá, né? Monitorar os nossos conhecimentos, nossa vida, o nosso projeto de vida. Então, pessoal, hoje estou aqui, eu sou o André Aguinaldo, tenho o meu amigo André Costa e a Eliane Ubanski que vão falar um pouquinho para vocês. É verdade, né? E essa fala é minha, né, André Aguinaldo? Eu que falo, olá, Tchuquinhos, tudo bem, né? Até brincaram comigo uma vez, parecia um apresentador aí, até falecido, coitado. Mas para mim é um motivo de muita alegria poder estar gravando mais uma aula com esses nobres amigos aí. E para vocês, né? Um assunto assim extremamente relevante, porém chato, né? A questão do monitorar. Até quando, né, a gente tem que monitorar? E se esse projeto de vida, ele vai ter um fim? Como é que é? Eu idealizei ele aqui, eu estou chegando à conclusão, vou concluir, depois vai acabar? Como é que vai ser? E depois, né? E depois que eu terminar o ensino médio, como é que vai ser? Então, esses são questionamentos que a gente vai trabalhar, né, professora Eliane, ao longo dessa aula. Espero que todos eles tirem o melhor proveito possível. É verdade. O nome da aula é Projeto de Vida Não Tem Fim, a importância do monitoramento. E, na verdade, quando a gente fala em aulas de projeto de vida, a gente tem, assim, nas aulas, principalmente para os segundos anos, que é a nossa aula de agora, a intenção da gente é uma organização, né, no estudo, na vida, porque a gente já tem o autoconhecimento, já sabe o que a gente quer, e agora a gente vai estar planejando ali, fazendo metas e objetivos a curto, médio e longo prazo. E essa aula, em especial, ela fala dessa importância de monitorar o que você quer. Você tem que dar uma olhada no que você quer, uma analisada no que você quer, e se o que você quer está de acordo com o que você está fazendo. Por isso, essa fala do monitoramento, né? Eu vou monitorar as minhas ações e minhas atitudes, se elas são coniventes com os meus sonhos. Porque o projeto de vida tem o intuito de levar a gente à realização dos nossos sonhos. Se eu tenho um sonho de me tornar fluente no inglês, então eu tenho que monitorar as minhas ações. Eu estou realmente me dedicando horas a mais ao meu inglês, ao meu estudo, ao meu aprendizado? Se eu não estou, o meu monitoramento vai me mostrar isso e vai me mostrar um caminho, uma alternativa a seguir. Nós ainda estamos, né, hoje é dia 20 de outubro de 2020, ainda estamos em distanciamento social. Por isso, as nossas aulas ainda continuam sendo gravadas no início da semana e nas quinta-feiras são as aulas online. E agora, a gente vai falar um pouquinho nessa aula sobre a importância da gente estar revendo tudo o que a gente quer, para a gente ver se a gente está alcançando esse querer, não é? Nós estaríamos agora terminando o nosso PA, que é o nosso plano de ação, que é um documento extremamente importante para os segundos anos, porque é um documento de orientação. Ele é essa vistoria, esse monitoramento é o nosso PA. A gente volta lá e olha no PA o que eu escrevi de visão, qual é a minha visão para o futuro, a minha missão, o que eu acho que eu nasci para ser, os meus objetivos, as minhas metas. Mas ainda em 2020 nós não fizemos o nosso PA. Provavelmente vamos fazer ainda em 2020 para que esse documento sirva de orientação tanto para o nosso terceiro ano de ensino médio quanto para a nossa vida, já que o projeto de vida não tem fim. A gente tem sempre planos, sonhos, não importa a idade, se ainda está estudando, se já estudou, se já fez mestrado, doutorado, se já teve um filho, 2 filhos, 5 filhos, a gente tem sempre mais sonhos. Por isso a importância, por isso o projeto de vida não tem fim, e por isso também a importância do monitoramento. André Aguinaldo. A aprendizagem dos ciclos será discutida durante as aulas que seguem nessas aulas. Os estudantes serão preparados para rever seus projetos e planos a fim de monitorar e controlar o resultado de suas ações, estabelecendo ajustes e correções necessários. Ou seja, é um ciclo. Você precisa estar vendo, revendo, vendo e revendo. E vai fazer aí, né, o PDCA,
que é planejar, executar, verificar e ajustar, né, pessoal? Nós vamos faz isso sempre para poder estar sempre atualizando, certo? É como se fosse a pessoa que fosse dona de um mercado e precisasse mudar sempre para ver o que as pessoas estão comprando, o horário que elas mais compram tal coisas, para poder preparar melhor para que as coisas possam fluir e não chegar a falir. É mais ou menos assim. Empreender-se. Você precisa se empreender. Essa é a função do PA. A proposta é reforçar a sistematização do plano em diferentes fases e etapas, o que significa a execução das ações e aumenta as chances de alcançar os resultados projetados nos planos. A ênfase de monitoramento e controle possibilitará que os estudantes observem seus processos e criem uma organização para melhor dirigir suas ações ao se prepararem para avaliar os resultados e redirecionar ações quando necessária. O André, não está aparecendo o seu slide não, tá? Não está aparecendo? Você compartilhou ele? Compartilhei. Vou voltar aqui para poder compartilhar de novo. Pode ser? Não tem problema não. Eu estou acompanhando aqui pelo celular, tá? Ah, sim, tranquilo. Então, pessoal, então não compartilhei não, André. Desculpa aí, gente. Mas, enfim, vocês não viram, tá tranquilo. Não perderam, assim, nada não, tá, gente? Fiquem todos tranquilos de boa. E vamos seguir o slide atual aqui. Então, nós estava falando que a nossa vida é o eterno PDCA. Vou voltar aqui no PDCA aqui rapidinho. Então, vocês nem viram essa fotografia bonita aqui? Não vimos. Puxa vida. Então, essa fotografia aqui, gente, mostra exatamente que para que você cresça, para que uma empresa cresça, para que o país cresça, para que sua família cresça, uma coisa depende da outra. Não é só não é você ser Deus. É você ser aquilo que falamos em outras aulas de Projeto de Vida, que o segundo ano vem para o Projeto de Vida, primeiro ano vem para o Projeto de Vida, o que é ser voluntário, um ajudando o outro a crescer. Ninguém cresce derrubando o outro. Ninguém vai se destacar positivamente destruindo o outro. Por isso que essas engrenagens aqui mostram muito bem que quando nós estamos assim, quer fazer o outro aconteça, você tem várias pecinhas, você tem várias pessoas que te ajudam. É como se fosse um carro que você quer que ele corra, que ele faça isso, que é mais, quer que ele funcione. Ele não é apenas botar combustível, é uma grande quantidade de coisas que faz com que isso aconteça. Por isso que aqui, pessoal, tem o PDCA. Não sei se vão conseguir ver aí, mas aqui tem o PDCA. Vou inventar um troço aqui agora, mas não vai dar certo. O PDCA, ele é planejar, executar, verificar e ajustar. No material nosso de alinhamento, sobre os planos de aula da Escola Integral, ele tem outros nomes, às vezes, né? Então, mas ele é isso mesmo. Pessoal, então, é um ciclo. E empreender-se é você fazer com que você mesmo seja melhor, tá bom? Objetivos gerais, quem vai comentar para nós? Pode ser eu. Os objetivos gerais dessa aula é refletir sobre a importância de revisar e monitorar todas as etapas do PA, que é o plano de ação, de acordo com o projeto de vida de cada um de nós, né? Estabelecer um fluxograma de verificação de resultados como um meio de verificação. Então, a gente vai analisar, revisar, pensar, monitorar se o nosso projeto de vida, se o nosso sonho está de acordo com o nosso PA, que é o nosso plano de ação, se é de acordo com o que a gente pensa pra gente, com o que a gente sente, com o que a gente quer e com também o que a gente faz no dia a dia, ok? Ponto de ação, ali está contando um pouquinho a história de Amir Klink. Amir Klink, ele é um velejador e ele é medalhista, né, ganhou várias medalhas, e ele teve um acidente, ele inclusive perdeu uma perna num acidente e ele voltou a velejar, voltou a participar dessa modalidade. E aí ele está contando um pouquinho, aqui já é ele contando, 25 nós de vento, rodando para o norte, fiz a primeira redução de velas, instalei-me na mesa de navegação e puxando as luvas com os dentes,
abri a carta 3.200. Agora sim, estava a caminho. Nenhum nervosismo a bordo, gozando. Nem preocupação muito distante. Minhas preocupações com o trajeto foram divididas em etapas, o que torna tudo mais simples. Pode passar, Andrezinho. Os limites da etapa podiam ser pontos de referência em pleno oceano, próximos à ilha. Linhas imaginárias, como o Data Line, linha da mudança de data ou algum dos meridianos divisórios dos 24 fusos horários. Qualquer coisa que tornasse menores as etapas de navegação. Quase um recurso psicológico para não enfrentar de cara, na imensidão branca da carta, a absurda distância de 14.000 milhas, sem escalas, que eu tinha pela frente. O Paraty andava rápido e o vento firme de norte ainda não mostrava os dentes. O ponto de referência motiva o navegador que se mostra tranquilo. A que se deve esse comportamento diante do seu plano? Uma forma de estruturar o controle das ações, a fim de verificar e descobrir se algo está errado, é estruturando o fluxograma de controle. Abaixo foi criado um fluxograma com base no relato de Amir. Acompanhe o raciocínio e observe o processo de ações e decisões pelas quais passou o navegador. Então, na verdade, muitas vezes, ele como navegador, Amir Klink, ele fez um ponto de referência até mesmo imaginário. Por quê? Porque o desafio que ele tinha de velejar por 14.000 milhas era muito extenso, muito grande. Então, ele preparou alguns pontos de referência imaginário, porque no mar ele não tinha muito pontos para ele imaginar. É como esse ano para nós, né? A gente ficou meio sem parâmetro. Então, o que a gente pode falar da escola, de voltar, quando voltar, como voltar, nós como professores, o nosso trabalho, vocês como estudantes, voltar a estudar, isso a gente tem que pôr até mesmo pensamentos, às vezes até um ponto imaginário. Não, eu vou continuar estudando porque eu quero aprender, né? Não só porque o ano que vem tem tal coisa, e a gente está tão longe de alguma perspectiva boa, né, que a gente fica meio perdido. Então, a gente tem que fazer até mesmo a linha imaginária para a gente, para o fim do ano, para o ano que vem, para a nossa vida, para o nosso projeto de vida. Aí, aqui tem um fluxograma, mas, na verdade, quando vocês, estudantes, forem fazer o fluxograma de vocês podem fazer um desenho também. O ano passado, no fluxograma dos alunos, nesse estágio da aula, muitas vezes, aquele que tinha ideia de ser, por exemplo, médico, fez um fluxograma baseado, vamos dizer, numa seringa, e foi colocando aqueles pontinhos da seringa, foi colocando o que ele tinha encaminhado, como esse aqui. Então, não precisa de ser exatamente isso, vocês podem imaginar um fluxograma, né? O início do processo ali, ó, o que ele fez, ó. Ele tinha as coordenadas, que era 25 nós de vento na direção norte, isso ele já sabia porque ele tinha essa localização. O que ele fez? Ele reduziu as velas, ocupou a mesa de navegação, ele revisou a carta de navegação que ele tinha, né? Depois ele verificou. Ele estava no caminho certo? Se não, o que ele tinha? Ele tinha que fazer, era redicionar os planos, mas ele podia, se ele fosse redicionar os planos, ele podia desistir ou iniciar um novo processo. É isso que o André falou que significa o PDCA, verificar ali, planejar, executar, verificar e, novamente, refazer o que ele tinha que fazer. Ele tinha, Amir Klink, ele tinha, no fluxograma dele, ele tinha aqui duas opções, ou desistir, né, direcionar o plano, desistir ou iniciar um outro processo, mas se ele verificou e ele estava no caminho certo, ele tinha que ver só se tinha alguma coisa fora do controle ou se estava tudo dentro do controle. Esse fluxograma aí é uma indicação para que vocês façam essa atividade. Como eu já falei, pode fazer em forma de desenho, em forma simples como está ali,
Isso aí é basicamente o PDCA, né, André Aguinaldo? É fazer todo o planejamento, a execução, a verificação e ajeitar tudo que deu errado, arrumar tudo que deu errado e se reestruturar novamente. Você tem alguma coisa para falar sobre esse fluxograma de Amir Klink ou dos estudantes? Eu só queria comentar aqui que todo isso aqui, até esse processo aqui, se tiver alguma coisa que vê que está errado, para e volta e faz de novo, né? Recomeça, mas não desista. Até mesmo. Considere uma linha do tempo em que você ali as coordenadas para você fazer seu fluxograma. Considere a linha do tempo em que você observa o seu PA, desde o ponto onde você partiu na direção de sua visão de futuro. Muitas ações foram empreendidas desde então. Identifique ao menos um objetivo do seu plano para exercitar. Marque o ponto de onde partiu e considere todas as ações empreendidas. Você considera que está caminhando na direção da visão do seu futuro? Agora, principalmente nesse ano de 2020, tão difícil e diferente de tudo que a gente já vivenciou, né? Quais foram os pontos de referência em que você dispõe para garantir se está no rumo certo? Se você acha assim, eu estou fazendo, a escola está em distanciamento e eu estou fazendo tudo que está, eu estou no caminho certo. Eu participo das aulas online, eu faço as atividades no Classroom, eu me dedico aos estudos autodidatismo ali, que eu procuro aprender sozinho também no meu horário em casa, de estudo em casa. Quais pontos de referência você pode escrever aí para nós, no seu caderno de projeto de vida? Coloque a data, né? Se você quiser orientar pela data das aulas online, aí vai ser dia 22 de outubro, mas essa aula está ocorrendo dia 20, mas você vai fazer o seu fluxograma ali, e vai escrever essas considerações ali. Você acredita que hoje, né, no dia que você estiver lendo e fazendo essa atividade, você está no caminho certo? Se você acredita que está, justifique por que está. Se não está, faça um novo, refaça os seus planos, considere o que você pode melhorar, né? E ali tem uma linha do tempo no plano de ação. Olha, o ponto de referência, né? E ali o ponto de partida e a visão do futuro. Você tem uma meta, ela é reta. Você tem um sonho. O sonho é você se tornar, vamos supor que a sua opção vocacional é você se tornar um professor. Uma professora de história, um professor de história. Então, a sua meta, ela é reta, ela tem um ponto. Mas, e nesse decorrer do tempo, quais são as variáveis que vocês podem passar, né? Que intempestade vocês podem enfrentar? E como vocês vão agir em decorrência a essas ações, né? Essas condições que vocês vão vir. Esse ano foi um ano atípico, como nós sempre comentamos nas aulas. Então, nós tivemos que nos reinventar como professores, tivemos que aprender a dar aula de um aplicativo muito diferente do que o presencial, né? E, com certeza, nós vamos ter que nos reinventar na hora de voltar para a escola também. Vai ser um novo recomeço. E isso é um ponto de partida, né, de reflexão para a nossa vida, nós como professores. E vocês, como estudantes? O que vocês planejaram? O que vocês têm como meta para esse fim de ano, para o ano que vem, a longo prazo? E quais são as variáveis que podem ocorrer que tire você do seu foco, do seu caminho? Mas o que você pode fazer para reverter essa situação? É basicamente ali o monitoramento que vocês têm que fazer. Não só do que vem, mas do que vocês fizeram também até agora, né? De abril até agora, que foi esse período de aula não presencial. Como que vocês estão se comportando? E na vida pessoal de vocês, o que está dando certo, o que está dando errado? É hora de fazer essa reflexão, é hora desse monitoramento. André? André Neves, está aí? Oi, pessoal, eu voltei. Voltei, gente. Só explicar assim em ausência. A gente está vivendo esse período eleitoral, né? E
Até hoje eu nunca ouvi falar que alguém conseguiu o voto de alguém passando com um caminhão de som na rua. Né? E até hoje eu não vi. É igual falar que esses meninos que ficam acelerando moto, que eles conseguiram arrumar namorada por isso. Eu também nunca ouvi falar. Mas, assim, como é o período, né, o pessoal passa que eu moro na periferia, eles acham que está todo mundo disposto a ouvir. Eu saí, assim, bem chateado, tive que ir lá, fui até lá fora, o cara tinha parado um pouco mais para frente. Mas, e aí aquele som foi me deixando, assim, tanto quanto meio irritado. Mas, né, estou aqui de volta e o rapaz seguiu o fluxo dele. Gosto muito de política, gente, acho bacana, tá? Deixa eu só deixar claro. Acho, assim, muito válido. Tem até pensamentos, quem sabe, futuramente eu me envolver mais ativamente aí, mas, né, uma coisa dessa, assim, eu acredito que eu não vou fazer, não. Mas olha só, a gente está falando, né, eu consegui pegar aí os trechos que a professora falando, que o André Aguinaldo também explicou, a respeito aí das nossas metas, né, e do nosso monitoramento e das variações que acontecem. Então, aqui vem uma pergunta, né, ainda em observância ao seu plano de ação, você que está aí nos assistindo, como você percebe as suas variáveis? O que são variáveis, gente? São coisas que podem, de repente, ali, né, modificar alguma coisa ali dentro do trajeto. Perceba quais são as variações que ocorreram, organize-as considerando os seguintes aspectos. Então, gente, um fato, tá? As coisas não serão fáceis de ponta a ponta certinho. Como, o meu objetivo é ser policial rodoviário federal, então eu vou fazer na primeira prova, eu vou passar? Ótimo, se passar, parabéns, olha, legal. Só que nem sempre vai ser assim. E se você não estudar, não se preparar, não dedicar ali para aquilo que você se propõe, você nunca vai alcançar esse sonho, não, esse projeto de vida seu, não. Então vai acontecer várias situações. Como a gente costuma dizer, até uma palavra que eu não conhecia, mas agora uso com frequência, são os distratores. Aquilo que vai vir para complicar um pouquinho a vida. Então, quais são, né? Quais são as variações que a gente vai ocorrer? Como que a gente vai conseguir organizar, considerando os seguintes aspectos, né, André? O cumprimento do cronograma e prazos, né? Se você puder passar para nós, André? Eu passei. Isso. Porque demorou um pouquinho para mim, de periferia, a internet demora também. Então, o cumprimento do cronograma, os prazos, né? Se os prazos estão cumpridos conforme previsto, quais ações estão atrasadas ou quais estão adiantadas? Isso é importante a gente saber. Aqui pé está a nossa situação. Uso de recursos estão sendo suficientes, né, e bem utilizados ou não? Necessidade de apoio. Está recebendo apoio? Os apoios estão sendo suficientes? Precisa de mais apoio de diferentes pessoas ou organizações? Pessoal, a gente falou aí, né, vamos dizer, da realização lá do projeto de vida de ser um policial rodoviário federal, mas isso, como a professora Eliane afirmou ainda há pouco, se encaixa perfeitamente no momento que nós estamos vivendo. Vocês estão acabando de sair de um período que nós tivemos que fazer a recuperação, porque teve colegas de vocês, ou até mesmo vocês, não conseguiram atentar ao cumprimento do cronograma, aos prazos, né? E isso pode ocasionar problemas futuros. Tá certo que estamos vivendo situação atípica? Estamos. Mas o que eu estou fazendo de melhor? Uso de recursos. Teve colegas que ficou de recuperação porque não estão conseguindo, né, utilizar corretamente os meios que tem. Tem o celularzinho aí, mas acho que o celular é só para jogar. Acho que o celular é só para o Free Fire. Acho que o celular é só para o WhatsApp, o Twitter, o Face, o Instagram, o TikTok, tá? Grava lá o TikTok, bacaninha e tal, mas na hora de estudar. E aí? Aí complica. Então, é saber se estão sendo suficientes e se estão sendo bem utilizados. Não adianta eu ter mundo de recursos à minha volta, que eu não saber utilizar. Não adianta eu ter uma ferramenta tão boa e funcional como eu tenho e não utilizar corretamente. Então, gente, é algo para a gente pensar. Outra coisa, necessidade de apoio. Está recebendo apoio? Os apoios estão sendo suficientes? Precisa de mais apoio de diferentes pessoas, organizações? Exemplo, André, aula online. Quantos estudantes você tinha hoje nas turmas para atender e quantos participaram da sua aula hoje de inglês, André? Para atender, eu acho, deixa eu ver aqui rapidinho, 35, 70, 100 e pouco, e
200 mais ou menos, mas pareceu 18. 18. Inglês é fácil? Pode ser fácil para o André, para mim não é. Eu tenho uma dificuldade tremenda com uma língua estrangeira, porque eu só tive lá a base mesmo da escola e antigamente não tinha esse intuito como vocês têm aqui, um professor formado na área para poder ensinar para a gente. Só que mesmo assim eu ainda aprendi umas coisinhas, alguma coisa eu me viro. Só que assim, está recebendo apoio? Gente, tem gente que tá, professor, mas eu não fiz essas avaliações porque eu estou com dificuldade, eu não aprendi. Mas entra na aula para aprender, na aula online? Não entra. Assiste o vídeo? Não assiste. Procura, professor, olha, eu não estou entendendo. Avisou o professor que não está entendendo? Não avisou. Então, olha, vocês que estão nos segundos anos, é importantíssimo vocês atentarem para isso aí. O futuro de vocês, do sonho de vocês, do projeto de vida de vocês, depende muito disso aqui. André, pode passar para o próximo. Se vocês quiserem, pessoal, contribuir ou começar a falar, pode falar, tá? É sim. Só continuar falando aí, André. Então, ó, capacidade de trabalho. Sua capacidade de trabalhar está sendo suficiente? Consegue cumprir o que está determinado em sua rotina? Pessoal, rotina. O que é rotina? É você fez o seu cronograma lá, o item A, colocou lá direitinho o que você tem que fazer, você criou uma rotina. Agora, você está conseguindo executar aquilo ali? Mesmo você saber do que tem que fazer, você está conseguindo fazer? É um problema. Professor, eu sei que tem a prova, tem atividade para fazer, né? Hoje teve aula de matemática de manhã, eu sei que deixou atividade. Deixou, ok, ótimo. Mas eu consegui fazer? São 4 horas para fazer. Não, eu dormi, eu acordei tarde, eu fui jogar aquele joguinho agora. Meu filho fala os alienígenas, astronautas, impostores. Se eu não me engano, é Among Us, coisa assim, o nome do joguinho. Eu fiquei jogando lá com os meus amigos e tal, e o tempo passou e eu não vi. Gente, é isso, né? Vamos nos organizar. Vamos cumprir o que está determinado na rotina. Qual que é a nossa rotina? É matemática? Gente, nós estamos já aí quase 6 meses nessa. 6, 7 meses, né, André? Se eu não estou enganado. É isso aí. Até agora tem gente que diz que ainda não sabe que está tendo aula online, gente. Espera lá, né? Outubro, 7 meses. Né? Referências de formação. Está conseguindo estudar novas referências para agir? Matriculou-se em cursos, grupos de estudo ou de outra forma de formação para complementar e fortalecer suas ações? Precisa, né, de mais ou diferentes referências? O que é isso, gente? Na nossa prática hoje, professor, não está tendo por causa da pandemia, está tudo difícil, não consigo, não tenho dinheiro para pagar um curso, não tem. Ok. Tem acesso à internet? Professor, eu tenho. Estou inscrito, vamos dizer assim, naqueles canais de estudo lá do YouTube? Estou conseguindo parar e prestar atenção? Estou me organizando para isso? Sei que tem que ir mais além, se eu quero, né, alcançar algo assim legal aí que eu almejo tanto, que eu acho tão bacana. Eu estou conseguindo me empenhar mais? Eu estou indo atrás? Eu estou correndo atrás? Esse é um diferencial, gente. Né? Se eu preciso de mais ou diferentes referências, ou seja, se eu estou confiando, de repente, só naquilo que eu estou vendo na escola, ou se eu posso, de repente, me informar num jornal, numa revista, se eu posso olhar algo além, pegar uma segunda opinião. Olha, o professor André, na aula de Química, falou que, né, isso aqui é assim. Será que a professora Ellen, por exemplo, não teria uma forma diferente, uma visão diferente? Né? O professor André Aguinaldo, de repente, não sendo de Química, mas tem uma visão diferente sobre o assunto. Gente, isso é você ter referências, isso é você buscar, né? Você ir além. Né, André? É isso aí. Organize os pontos de referência conforme resultados das ações e analise as etapas de planejamento que foram revisadas na primeira fase do seu PA. Utilize o quadro da revisão como referência e responda às questões propostas. Planejado. O que prometi fazer? Essa hora costuma machucar, hein? Tanta coisa que eu fiz. Realizado. O que foi realmente feito? Análise do desvio, variações. Por que foi feito de modo diferente? Medidas de ajuste adotadas. O que foi feito para corrigir os erros? Demanda de novos processos. O que ainda precisa ser feito para corrigir os desvios cujas causas estão fora de controle? Atualização do plano. Quais os nossos compromissos e metas para o próximo período? Como lidar com mudanças? É importante saber lidar com mudanças imprevisíveis ao longo da execução do seu projeto.
Nessa atividade, sugerimos uma dinâmica para refletir sobre como lidar com elas, pois ela é uma habilidade essencial para gerenciar o plano de ação. Ressaltamos que as mudanças podem ter causas diversas e amplas, e às vezes não podemos controlá-las. Exemplo, o projeto que contemple uma viagem romântica, mas às vésperas um dos dois decide acabar com o relacionamento. Ou pior, um dos dois falece. Pode ainda haver algum obstáculo momentaneamente intransponível, levando você a mudar de rota e redesenhar suas estratégias. A habilidade de gerenciar seu PV, projeto de vida, inclui a capacidade de lidar com os imprevistos e mudanças do seu rumo, corrigindo e ajustando o seu PA, plano de ação, sem diminuir as perspectivas de sucesso e autoestima. Então, no primeiro momento, ouça as orientações do seu professor, né? Que existem outras maneiras de fazer as coisas, né? E você vai trabalhar essa questão de poder ver o que é que pode ser feito, de colocar no seu plano, no projeto de ação, as situações que pode dar com resultado ruim. Então, você deve colocar nos seus planos aquilo que pode não ser aquilo que foi favorável para que você fizesse alguma coisa. De mudar de novo, mudar foi dolorido, de parar no caminho e desistir foi dolorido, e recomeçar foi dolorido. Quais foram as vantagens que teve para fazer isso? O que você ganhou recomeçando? Então, tudo isso é para você colocar em prática a sua vida. E por fim, pessoal, eu acho que é por fim mesmo, temos aqui uma espécie de jogo, mas esse jogo aqui só deveria ser jogado, só consegue jogar ele na sala de aula juntos, que aí tem que fazer uns desenhos, tal, para poder, pelo menos eu faria assim. E aqui é só mostrar para vocês só que o início, nos desenhos que iriam fazer, o início representa o início do processo, né? A operação representa o quadro, representa as diversas passos que existem numa rotina, a identificação da operação e os fluxos do documento que a Iane falou lá atrás. A seta é usada para indicar o sentido e a sequência das fases do processo, que é usada também para comentar de um símbolo a outro. A decisão, o losango, significa decisão a ser tomada e determina o caminho a seguir entre os vários possíveis formas de alternativas. E o fim, pessoal, a elipse representa o fim de um processo. Pessoal, o fim de um processo é o início de um novo processo. Tá bom? Por isso que o PDCA, ele está sempre fazendo, sempre girando, sempre em cima, beleza? Chegamos aqui ao fim de mais uma aula. E aí eu quero pedir para vocês aqui que essa nossa aula é uma aula, assim, às vezes pesada, mas ela é super interessante se nós colocarmos ela em prática. Então, colocou ela em prática na sua vida, você consegue perceber. Às vezes a gente olha para alguém que é bem desenvolvido, uma pessoa que se deu bem na vida, acha que foi simplesmente se dar bem na vida. Ele escolheu se dar bem na vida. Não foi assim. Ele planejou. Pode ser que ele tenha recebido herança? Pode ser. Mas também se dar bem na vida é relativo, né? Pode ser que se dar bem na vida é ganhar dinheiro. Pode se dar bem na vida é você dormir em paz. Se dar bem na vida é você ter o que comer, pelo menos por aquele dia. Então, você tem menos que se planejar para que tudo isso possa acontecer. No meu modo de vista agora aqui, pela atenção de vocês, muito obrigado. E até mais, bons estudos. Tchau, seus lindos, muito obrigado, Deus abençoe a cada um de vocês, e até uma próxima. Vamos monitorar ali nossas ações, nossas atitudes, vamos fazer o bem ao próximo e a nós mesmos. Tchau, galerinha. Também me despeço de vocês, mas, assim, deixo aqui com vocês algo que a gente já pode ir adiantando, que de repente, você não escreveu lá o seu plano de ação, mas você já tem em mente. Eu tenho essa facilidade de já ir pensando e arquitetando. Vocês podem também, de repente, né, não da forma formal, como nós ainda vamos explicar para vocês direitinho, a professora Eliane já nos disse, mas vocês já podem ir escrevendo também. E dessa forma, a gente vendo onde nós estamos e a gente ir monitorando os nossos passos. Isso é muito importante, gente.
E uma coisa que o André Aguinaldo falou, me chamou muita atenção, é que, de repente, a gente fala a questão de sucesso e realização e ter muito dinheiro para se dar bem na vida. Eu vejo hoje que se dar bem na vida é fazer aquilo que você gosta, né, e do jeito que você sabe fazer. Então, isso sim é muito importante. E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Então, pessoal, até a próxima aula, né, e espero poder contar com vocês também na nossa aula online, quinta-feira. Um grande abraço. Tchau.